Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Mengão, tudo que a mídia está falando a respeito do Flamengo, que já prepara o time titular para entrar em campo. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Já que nós estamos falando de jogadores importantes, se é flamenguista, você tá com medo. E dá pra ver no seu olhar que você tá com medo em casa. Porque o Flamengo achou que ia chegar gigantão e tá tomando lapada. Quer ver? Põe a classificação do Campeonato Carioca, que tá com medo. Tá brincando, medo. Não, olha lá, tá em último. Como é que tá brincando? Quem tá brincando é o Flamengo com o torcedor. Um ponto nos 3 jogos. A pior campanha do campeonato. Mas era um risco que o clube ia correr. Tudo pelo bem, planejamento mas que não tem, que dá mais imaginava... tempo pra... Então, mas ó, Nova Iguaçu, 4 pontos. Botafogo, 3. Madureira, 3. Boa Vista, 3. Maricá, 3. É verdade. E o Flamengo com 1 ponto. Mas ó a sequência, Mas tem um Nath. quadrangular ainda. É, mas ó, quarta-feira, Vasco em casa. Domingo, Fluminense fora. Aí você tem São Paulo, a estreia no Campeonato Brasileiro dia 28 e depois a final contra o Corinthians dia 1º. E esse Sampaio Correia em casa, Depois que é o de Sampaio tudo Correia de lá. isso. É. Aí eu fico perguntando, Silas, você que foi treinador, treinou o Flamengo. Fala pra eles aqui que eles estão achando que eu estou ficando louco. Você pode dizer que também que eu tô louco. O Flamengo, que é um gigante, começa a dar essas mancadas aí, pô, o torcedor... Não, o Flamengo não ganha, cara. É só sub-20? Mas é o Sub-20 que tá jogando. Só o Sub-20 tá jogando. Aí, pra mim... Eles abriram mão de jogar a copinha Pra mim, pra tem que jogar o Carioca. colocar o Sub-20 mesclado com alguns profissionais. Porque... O Felipe vai fazer isso contra o Vasco. Os clubes, seja do Carioca, do Paulista, estão treinando já faz tempo. Mas o Flamengo também, sim. Mas não é a mesma coisa, né, Nath? E a pressão em cima desses outros clubes não é a mesma que se tem em cima dos jogadores do Flamengo. Né? A gente está falando aí, será que o técnico do Botafogo vai aproveitar o menino centroavante que fez o golaço contra o São Paulo ontem? Acho que é Caetano o nome do menino. É. Cara, golaço. E será que o Crespo vai poder aproveitar algum desses meninos do São Paulo? Um fez um gol, não foi nem o gol que o Pelé tentou fazer, não fez não, foi antes. Foi quase que O Pelé não fez esse gol, né, Silas? Sabe que depois o tempo foi passando, quase todo mundo já fez. É mais Agora um cara eu que vou- você não deixa terminar de falar. Vai, Silas, por favor. É, você tem borrifado muito, cara. O Rivaldo fez, né? Fez, Fred fez também com o São Paulo. Então, Devagar, Prat. assim, eu acho Obrigado. que tem limite para você lançar garotada. É que já aconteceu isso no Palmeiras. O Abel já começou até com um time misto Copa Libertadores e deu certo. O Flamengo está começando no Campeonato Carioca, mas Ô, Silas, tem sabe o ter que me atenção, contaram? porque Sabe, e a Nath sabe dessa história. Dizem que eles iam colocar, o Flamengo ia colocar esse planejamento de botar as feras aos poucos com o Fluminense. Vai ter que antecipar, porque se começar... isso, A isso. informação que vem do Rio, e aí eu não vou lembrar o nome do colega que deu a informação, que alguns do time profissional que não são considerados titular podem ser utilizados contra o Vasco. Mas assim, Edu, eu entendo e respeito, imagina, pessoa máxima aqui para falar disso, ele teve dentro de campo. Mas quando você tem um encurtamento de pré-temporada, quando você tem uma final com um mês, dia 1º tem a final contra o Corinthians, é a primeira disputa de título do Flamengo. Ele olha para o regulamento do Carioca permite que ele jogue determinados jogos sem quantidade de jogos ali, sem o seu time A, né, se for o caso. Então, assim, eles fizeram um planejamento que eles entendem que eles vão ter ali quase 60, 70 jogos se chegarem a todas as finais. Ele tem prioridade de Brasileirão e Libertadores. A Supercopa e a Recopa. São 5 títulos a serem disputados. O estadual, Silas, eu acho que fica... Mas não Porque pode cair. Não, mas tem um quadrangular Mas não ainda. cai, O quadrangular assim, já é não cai. obrigatório a gente tem jogar que tirar, Nath, o chapéu pro Felipe Luiz. Isso aí não tem Ele deu pelo como. menos quase um mês de Mas o preparação. problema pro- é a gestão entre eles, o time e a torcida. Porque a os caras querem torcida, todo mundo quando ganhando. se fala de Flamengo, Você treinou lá. atrapalha. Se começar burburinho, atrapalha, porque Mas você acha que é tem- muito grande aquilo ali. E o Flamengo é ganhar e ganhar e ganhar. Olha o jogo que fez, a final agora
o que o Flamengo fez. O Flamengo só não ganhou de casualidade. Poderia ter ganho. PSG, contra o PSG. Você que tá em casa, manda vídeo pra cá. Diferente do jogo contra o Liverpool, diferente até contra o jogo do Palmeiras, que ganha na Libertadores. Cara, o Flamengo jogou, poderia ter ganho. Ó, 961959108, quero saber a opinião de vocês. Se você flamenguista acha que vale a pena, tudo bem, toma essa... Acho que a pressão aumenta no clássico. Se toma ataca do Vasco, 2 clássicos sem aí pela ninguém, frente. aí acho que a coisa Bem aumenta. lembrado. É a Porque hora ainda de tem o voltar. quadrangular para decidir quem cai ou quem não cai, Perfeito. né? Depois dessa primeira fase. Mas aí do só de campeonato. jogar o quadrangular, Então- acho que já é ruim, Pratos, pro Flamengo. Jogar o quadrangular do Carioca, pra não cair, aí é Bom não demais. é, mas há um planejamento aí, a gente tem de entender e compreender o que está sendo feito, né, Edu? Você tá muito E calmo. certamente o Se Flamengo fosse o imaginava... Santos, você tava milhão aí. O Santos não tem esse planejamento todo, não. O planejamento é uma coisa que às vezes passa distante do Santos. O que acontece é o seguinte aí. O Flamengo... E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o planejamento do Flamengo agora no início do ano está sendo certo ou não? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? planejou atuar com o time sub-20, exatamente pelo que os companheiros falaram, outros jogos daqui a pouco. O Flamengo foi até o final do ano jogando para ganhar títulos Para importantes. ter quase um mês de preparação. Então assim, é uma escolha que você faz. O que me parece que o Flamengo esperava um pouco mais é que o time sub-20 apresentasse melhor, ou jogasse melhor. Isso não aconteceu até agora no Carioca. O empate com o Português já foi às duras penas, foi com as calças na mão, depois perdeu do Bangu, né? E aí perdeu do Volta Redonda. Então acho que talvez o Flamengo tenha se decepcionado internamente com o desempenho do time sub-20. O time sub-20 até agora não deixou ninguém que chamasse muita atenção para daqui a pouco virar uma opção para o Felipe Luiz com um time profissional, para alguém incomodar um titular campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Mas não mudaria o planejamento não, Edu. Não mudaria. No Eu acho chat, que o vai planejamento mandar- é esse, tem de ser seguido. Vai mandando sua opinião no chat enquanto o Pedro fala, que eu vou ler algumas manifestações aqui. Vai lá. Ô, Edu, a frase o Flamengo pode ter que lutar contra o rebaixamento no Carioca, ela assusta muito mais do que a realidade. E aí isso foi uma frase que passou a ser muito falada após o resultado do final de semana. E até comentava ontem, o Silas deve ter assistido, o burburinho é muito maior do que a realidade. Não tem problema nenhum você se deparar com algo novo, e aí não é aliviar ou não, porque eu falarei isso pro Palmeiras, a gente falou isso pro São Paulo, pro Santos. Cara, é novo para todo mundo o fato de estar jogando um estadual menos de um mês depois da última temporada e estar começando um brasileiro daqui a uma semana. Hoje é terça-feira, Edu, quarta-feira que vem, daqui a 8 dias começa o Campeonato Brasileiro. É novo para todo mundo. Por mais que seja... soe simples, né? A gente senta aqui, desenha, faz uma continha. Não, mas ele volta a treinar aqui, volta a treinar ali, aí se prepara para a estreia do Brasileiro, se prepara, só que você não contou que o seu time sub-20, aí sim um erro de cálculo, ele é muito menos competitivo enquanto time para jogar contra jogadores profissionais, formados, que estão dando a vida ali pela única chance que tem, talvez no jogo contra o Flamengo no estadual, contra a camisa do Flamengo, independentemente se é o Iago de zagueiro ou se é o Léo Ortiz de zagueiro. Então esse time está tendo que dar a vida ali e dificulta um pouco mais porque é o costume, sabe, do peso. Esses meninos estão jogando, defendendo a camisa do Flamengo numa pontuação de campeonato profissional. Não estão jogando a Copa do Brasil sub-20, ou Brasileirão sub-20, ou até Libertadores sub-20. Isso muda a dinâmica, talvez esse tenha sido o erro, sabe, de avaliação. Agora, um time não vai acertar o ano inteiro o seu planejamento. O que eu estou dizendo é, o barulho para mim deveria ser muito menor. Recalcular a rota faz parte do processo. Sim. Os caras que estão lá são bem pagos para isso. Que eu vi, não, porque tem que falar o BAP tem que se meter. O Boto tá lá, o Felipe Luiz, o Alfredo, a turma lá que toca o departamento de futebol do Flamengo, precisa sentar e falar, ó, a gente achou que ia ser isso aqui, não vai ser. Vamos sentar, o que a gente faz? Muda aqui? Muda. Vamos com 2 para cá? E isso é parte do futebol. Só que é tanta falta de assunto nesse período, você não tem que falar do time do Flamengo, então a gente vai falar do planejamento do Flamengo. É tanta falta de assunto que a gente fica caindo nessa. Igual o São Paulo que ia ser rebaixado quinta-feira passada, meio-dia, e domingo, final do dia, já não ia mais ser rebaixado. Eu acho que tem uma rota a ser recalculada, mas é muito menos problemático do que se vende. Eu concordo com você. E o Flamengo ser rebaixado do Campeonato Carioca não é uma realidade. É muito mais uma hipótese que se aventou e a partir disso se faz um barulho, um debate. Tá? Não é que está faltando um jogo para concluir, o Flamengo precisa ganhar de 3-0, então chama a cavalaria. Não é isso, não é isso, Edu. A questão é vai ter jogos a mais, não estava no script, vai ter que se preocupar com isso, tudo bem. Recalcula a rota, parece que já vai ter que colocar gente amanhã em campo, mas é muito menos do que se grita. O Washington Flá tá falando, eu não ligo pro Carioca. O importante é o Flamengo ganhar títulos no final da temporada. Cair, como diz o outro. Então, né? mas o Antônio Bandeira fala, é importante o Flamengo ganhar títulos no final da temporada em cima do Palmeiras.
Ele me xinga. Eu te xinga por quê? Não sei por quê. Rio Branco, você é tigrão Flá da Paulo. Silvita. Flá Paulo, você tá de sacanagem, Edu? Cobrar o sub-20 do Flamengo, se tivesse time titular, estaria sobrando. Me admira você falando isso. Muito obrigado pelo carinho. Tem também aqui, nas minhas contas já tá 3-0 pro Pedro em cima do Prates, Elton Corinthians. Não dá pra cobrar o time sub-20. Não Ainda é o uma... Pedro do Linha de Passe, é o do Pedro do F-Show. Da F-Show. Mas são programas distintos. Ou seja, 3-0 pra mim. Pelo amor de Deus, Isso. 3-0 pra mim. Maxwell, se o Dois Flamengo... pelos argumentos e um pela sua falta de educação. Se o Flamengo cair, a federação vira a mesa. Não sei, tá? Daqui a pouco vão falar... Caiu. Não, caiu. O Flamengo não quer o Carioquinha, disse o Pedro Silva. O importante é como termina e não como começa, diz o Gabriel Vilarinho. O Flamengo tem que manter o planejamento, mesmo que tenha que jogar o quadrangular do rebaixamento. E Rapaz, como que é o nome da torcida ali? Flávio Souza pergunta, Prates, por que você usou o termo calças na mão? Da onde vem É isso? quando tá tudo assim, meio apertado, tá difícil, né? que é? Então ficam as É tipo calças a calça na de mão. rua, assim? Quando você tá assim, tá apertado, tá difícil, entendeu? Tá difícil de se mexer. Daí que surgiu a expressão calças na mão? Acho que sim. Eu não sei quem foi a pessoa que fez isso com as calças. Mas esse... Não, foi não. Você não sabe. Agora, o que acontece... Não tô falando nada. Ele tá respondendo o ponto. Ele tá respondendo. A gravação que não Ele foi, tá não. respondendo o Entre o ponto. Jailson sorrindo. Jailson tá rindo agora nesse assunto. Ele ficou rindo o ano passado inteiro. Esse aqui não deu uma risada. Agora nesse assunto. Pessoal, vocês acham que se o Flamengo tivesse planejado um pouco melhor, alguns jogadores que não foram bem aproveitados ano passado, já poderia ter entrado em campo esse ano, como o Michael, como alguns outros jogadores que não tiveram tantas oportunidades, poderiam estar jogando nesse Campeonato Carioca agora, nessa primeira fase? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Agora, aí o que acontece? Calças na mão, está muito apertado, aí você segura as calças, entendeu? Que você tá com a calça justa, calça... Já tive com calça apertada aqui? Já, tudo atochado assim, tudo apertado. Isso, calma, peraí, calma. Você é louco, ô Silas. Não, Eu peço Silas, desculpas. Mas, ô Silas, nessa questão de planejamento, eu sei que o Flamengo não vai ser rebaixado. Silas iria não misturar vai. um pouco o time, eu entendi. Então, mas Colocaria eles têm que uns jogadores antecipar. do profissional. Senão É fica que tudo também, muito- junto com essa questão de colocar os meninos mais novos para jogar, tem as transferências, quem que vai embora, quem que fica. E pô, eu tô pensando por exemplo, no Michael. O Michael era um cara que, inclusive, 2 anos atrás... Virou a última opção, ou 3 né? anos atrás, ele e o Pedro foram os caras que seguraram a onda. Michael tá de saída, né, Até Silas? virar... acho que tá acertando com o Santos, né? Isso aí. E aí, Até... Já saiu. Ainda não. Ainda não. Mas o Pedro e o Michael, quando eles entravam, eles mudavam o jogo do Flamengo. Ainda não, e pode ser devagarinho utilizado eles contra o foram Vasco. ocupando. Talvez esse exemplo é um bom exemplo para ser repetido. Você pega os jogadores ali que você precisa dar, de repente, encurtar o tempo deles para que eles cheguem num ritmo físico já antecipado. Porque são esses caras que você conta lá na frente, Até porque né? não falam, Nath, que é o melhor elenco que do o Brasil. Michel, no caso, no os caras. Flamengo, ele virou a última opção. Então, de eu ponta, citei né? o exemplo dele Você tem justamente. Everton sim. Se ele Cebolinha, tivesse Everton ali, Araújo, é Samuel um cara que Nino, você estaria colocaria, jogando, dá férias A um pouco mais tendência é que curtas e traz para jogar junto com os meninos. Ele é um dos que pode ser utilizado contra o Vasco. Ele, Eu entendo o que o Silas fala, porque, por exemplo, pensem comigo e com o Silas. O Michael, ele tá lá no final da fila no profissional, Sim. correto? Eu acho ele bom jogador. Entre botar um garoto ou o Michel, põe o Michael. Ou pelo menos para estar com os garotos. Não é né? melhor? Isso? Então, Edu, Os mas garotos quando... aprendem com Sim, esses, sim, com esses sim. jogadores. eu acho que foi o Prates que falou. Quando o Flamengo fez o planejamento, ele não imaginava que fosse ser tão abaixo em questão de desempenho e resultado. Então, tem isso também de você olhar. Mas eu não, é o que o Pedro me falou, eu não acho que o time vai ser rebaixado. Acho que tem coisa para acontecer, os jogadores devem voltar ali no quadrangular. Mas é a opção de você ter mais tempo de descanso, de preparo para o teu time A e B, né? Porque o Flamengo é o time reserva e o time titular, de conseguir chegar na temporada mais descansado, sem risco de lesão. Tem time já lesionando o jogador importante. E não foi contra o Mirassol, que ele colocou um time, muitos garotos, e os garotos Sim, fizeram uma foi baita 3x3, o último jogo do Exato. Brasileiro. Fizeram gols, né? Fizeram um bom jogo contra um time que não perdeu em casa. Deixa eu te falar. Mirassol. Você vê como você engana aqui, né? Às vezes você vem aqui, você é meio charlatão. Por quê? Porque, o Kleber, nosso operador de áudio, ele mandou pra mim, o termo com calças na mão surgiu de uma imagem de quem perdeu tudo em um jogo ou aposta e só lhe restam as calças. Pronto para se despedir e ir embora.
Aí já acho que eu vou... Vai. É melhor perder. Vai na do Kleber, aí você vê onde você vai parar. Vai. Perdendo. Vai na do Continua Kleber, aí você vê lendo. onde você vai parar. Continua. Vai no destino e só com a calça na mão, pra não Mas se no fim, despir. acaba vencendo por pouco. Significado de uma vitória apertada ou quase Calça impossível. apertada, né? Vindo de uma ideia de estar na penúltima peça de roupa antes da nudez total, como sentido de perder tudo. Ah, então tá explicado. Então tá explicado. É isso, Porque você é perdeu charlatão tudo. e inventou A calça uma foi o coisa. que restou de tudo que você já perdeu, E você não pegou a que você calça. tá apertado. É? Você entendeu? Mas você Mas- fica apertado também, né, Edu? Você já perdeu quase bem. tudo, só tem a calça, foi o que restou, ou não? Tu não se aperta, hein? Não, eu não me aperto, não. É que a explicação... Mas você não Jair usa as tá roupas rindo, de ele baixo? tá rindo à toa. O time reserva. Mas aí não usa as roupas de baixo, eu não entendi. Você Não perdeu usa, as calças, perdeu tudo? Perdeu calça, perdeu vergonha, perdeu dinheiro, perdeu o jogo, perdeu não sei o quê. Só tem a calça. Só tem a calça. Mas a calça acabou. Então, mas a calça ela Sim, vem depois acabou. da peça íntima. Não, nesse caso foi festa, foi tudo, já foi. Tá bom, calma. Eu peço calma pro senhor. Como é que você... O senhor tá assodado. O quê? Pela Super-homem, cabeça. super-homem, essa pergunta você não faz, porque o super-homem usa por cima. Ah, você não usa... Você é um homem Não. cueca? Não, então. Eu acho que é o seguinte, só tem a calça aí. Tá bom. Não tem pra Presta onde atenção no correr. que eu vou te perguntar. O time reserva do Flamengo, como o Silas está propondo, eu também, boto os reservas, não o sub-20, ganharia o Carioca? Com o time misturado? Reserva. É, o reserva. Tem muita chance. É? Não sei se ganharia Então o Carioca. quem usou? Não sei. Não, ô, Edu, mas foi uma chance também. Além do planejamento ser cumprido, a gente não pode só pensar o seguinte: os 11, 12, 13 que jogaram no título da Libertadores Brasileiro. Não, é um grupo de 25, 26 jogadores. De 22 jogadores. Ó, o Andrew a chance lá era que chegou de agora. dar férias pro elenco era agora também, de uma Não, ia parte das esbarrar, férias. Edu, ia esbarrar Até no porque tem gente aí Fluminense. que vai pra Copa. Não, ia também esbarrar acho. no Botafogo, Muitos jogadores ia esbarrar vão no pra Vasco, Copa. No Vasco. também. Ia E o esbarrar. Voltaço, viu, Silas? O Voltaço tá arrebentando a boca do balão. Quem É tá do jogando seu bola Vale. no Carioca é Volta Redonda. Tá jogando muito. Você vai ver, vai jogar com o Botafogo amanhã. Tá Seu redondinha a Fone que tá coisa lá. montando. Tá redondo. Tá bom, time. Caiu pra Série C, mas tá bem no Carioca. Não, porque o planejamento vai continuar. Se acabar... Ô, Pedro, quando for campeão brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores... nem lembrar os caras nem disso aí. lembram Não, aqui. e o Boto falou, hein? Márcio O não Boto falou. É? Quando começou a temporada, ele falou: a gente vai rir, a gente quer rir no final. No final, E o Flamengo no Tem final. que fazer rir, né? A gente estava falando um mês atrás do Flamengo que dificultou pra caramba o jogo do Luiz Henrique. O Luiz Henrique esteve lá e Foi. perguntou. Só agora aí. Me fale aqui a memória, desculpa, acho que foi pra Clara, da TNT, não sei, ou pra algum colega, desculpa se eu esqueci o nome. Ele ainda pergunta, Luiz Henrique, e o Felipe Luiz, como é que tá lá? Renovou? Porque ele acompanhou o Flamengo, ele valorizou o trabalho. Há um mês atrás a gente estava falando isso, aí agora o papo tem que ser a necessidade de Flamengo, regulamento, ou procurar ser. E aí, vocês concordam aí com o que foi falado até agora? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham, hein? Comenta aqui embaixo. Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Ou procurar erro. Quando acerta, acerta demais. É melhor que o PSG. Quando erra, erra demais. Vai ser rebaixado no estadual. Eu não acho que tem problema aí não, Edu. A temporada do Flamengo não vai passar. Também Já dá acho. ataca no Corinthians agora no Supercopa e pega a Recopa do Lanús ali no final de fevereiro pra você ver se não... Vamos ver o VT do Flamengo que passou agora pra gente saber de tudo que tá rolando. Paquetá vem, não vem. Ontem teve a apresentação do goleiro Andrew e quem tava lá pra contar pra gente foi ele que não vai curtir o carnaval porque Natália não vai deixá-lo sair de casa. Igor Danileu. Depois de 3 jogos e apenas 1 ponto somado, o Flamengo ocupa a lanterna do Grupo B do Campeonato Carioca. E para não precisar disputar o quadrangular do rebaixamento, precisa melhorar o desempenho nas 3 partidas que restam. Diante desse cenário, o clube estuda mudar o planejamento. Se antes a equipe sub-20 seria mantida para os 2 próximos compromissos contra Vasco e Fluminense, agora alguns jogadores do elenco profissional podem reforçar o time. Um deles pode ser o goleiro Andrew, apresentado ontem como segundo reforço rubro-negro para a temporada. Em primeiro lugar, a ficha ainda não caiu, sabe, sobre estar aqui hoje, porque parece que falta, né, essa comunicação, esse contato de que seria com a minha mãe e com o meu pai. Tipo assim, de poder virar para eles e falar assim, eu consegui realizar o sonho da minha família, eu consegui realizar o meu sonho e hoje também eu consigo realizar o sonho daquelas pessoas que me apoiaram lá atrás do bairro onde eu moro. O jogador de 24 anos defendeu o Gil Vicente de Portugal nas últimas 4 temporadas e meia e demorou a acreditar que o diretor de futebol José Boto e o técnico Felipe Luiz foram ao estádio só para observá-lo. Conversei com meus empresários na terça-feira e falaram que sim, era concreta. Continuei não acreditando,
Mas eu continuei não acreditando, mas não tirando a credibilidade dos meus empresários, né, daquilo. Mas porque a gente acaba por não imaginar, nós temos que manter os pés assentos no chão e entender que o Flamengo é um clube muito grande e nós temos que ser humildes e falar assim, não, realmente, só vou acreditar quando lá estiver. E já acredito e falo pra você que só acreditei mesmo quando eu comecei a treinar, que eu comecei a olhar para aquilo tudo e falei assim, sim, o sonho que eu vivo hoje é uma coisa real. Revelado no rival Botafogo, que também tentou contratá-lo, o novo camisa 42 do Flamengo vai custar 1,5 milhão de euros, mais de 9 milhões de reais, e chega para fazer sombra a Rossi. O importante é o Flamengo vencer. E quando você faz parte do elenco desse, se você está dentro ou está fora, você tem que estar 100% disposto a ajudar da sua melhor maneira possível. E é isso que eu estou aqui para fazer, para ajudar da melhor maneira possível, que o Flamengo possa continuar conquistando, que é o que vai importar no final. Muito bem, André, o goleiro do Mengão, que é cria do Botafogo, estava no Gil Vicente, na Liga Portuguesa, e provavelmente o departamento de scout e o Boto, que é português, conhece muita gente por lá, deve ter tido a indicação, eles foram observar, gostaram do moleque. E a nossa produção fez o seguinte, os números do André no Gil Vicente, é óbvio, né, que disputou competições mais... Vou falar mais fáceis, menos complicadas que o Rossi, que jogou Libertadores, que jogou Copa do Mundo de Clubes e etc. Aí o que a gente fez para poder equilibrar? Botou os números do Rossi só no Brasileirão e os números do André só na Liga Portuguesa, que aí a gente tem um recorte mais fidedigno. Ouviu, Sartrares? Vai lá, bota na tela. É Sartrares? Não sei. O nome do Buda, cara. Siddhartha Gautama. Siddhartha. Ó, Sartares. Sartares. Parece Cavaleiro do Zodíaco, cara. Aí eu falei com o Vini assim, ele... Não, os números são parecidos. Um tem 37 e outro 17. Porque aqui também se joga muito mais, né? Não, mas esse só do Nacional, média, Não, justamente. média de 0,65, média de 0,70. Aquele quem joga muito mais tem muito mais chance de tomar gol, né, gente? Faz sentido. 0,79 chutes defendidos. Essas contas são difíceis pra quem é de exatas, né? Se tiver um negócio de vírgula assim, até pra falar o número é difícil. 79,6 chutes defendidos, 83... Aí começou a gourmetizar o negócio. Os caras botaram passes certos pro goleiro. O cara botou... O Vini, cara criado em Nilópolis, no samba, no pagode, roda de MC, de Batalha do Tanque. Aí agora que ele começou a namorar Dona Lígia, uma excelente pessoa, inclusive, e começou a ir pra aquela festa lá que ele dormiu na barraca. O Tomorrowland. Do banho coletivo. Isso. Tomorrowland. Ele vai para o goleiro e bota passe certo. Mas eu tô zoando, mas eu gostei. É necessário. É necessário. Tá certo. Godito, tirou onda. Não sei se foi ele ou o Linguiça de Frango. Não, é bom demais, cara. Não fui eu que inventei isso, foi o Vini. Bom, aqui estão os números. A gente, obviamente, vai reconhecer que existe uma diferença em prateleiras, que o Rossi é um cara muito mais experimentado, Boca Juniors, não sei se já jogou na seleção ou foi convocado. André é um moleque... Ele tem quantos anos, Bigode? O André tem acho que tem uns 26. Vê pra gente aí, Vini Show, por favor. Melhor confirmar pra não falar besteira. Só pra gente... Podia ter colocado a altura, 24 anos, 24. E a altura dele, porque o Rossi tem 1,96. Vê a altura dele pra gente também, porque isso é importante quando a gente vai comparar goleiros. E já vi assim, tem uma diferença, além da diferença de números, né? Tem a diferença também dos times, né? O Rossi tá num Flamengo que prioriza muitas vezes a posse de bola, que muitas vezes joga no campo do adversário. Então, assim, é um contexto completamente diferente, o Rossi do... Eita, pessoal, e aí? Qual dos dois merecem aí a titularidade do Flamengo? Lógico, o Rossi por toda a sua trajetória, mas se o André, né, tiver um bom desempenho nos treinos, e quem sabe no Campeonato Carioca ele venha a atuar, e se atuar muito bem, você acha que ele pode ser sim o titular do Flamengo nessa temporada? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Flamengo com o André do Gil Vicente. O Gil Vicente é uma equipe de menor investimento lá em Portugal que basicamente todo jogo sofre. E não sofre pouco. Então, assim, só para a gente também poder, na hora de comparar, a gente ter a noção de que são contextos completamente distintos. Agora, eu acho que o André, cara, ele vem para ser, obviamente, a sombra do Rossi. Eu acho que ele vai ter que aproveitar as pouquíssimas brechas que ele vai ter. Eu não acho que o Felipe vá fazer rodízio em competições. Não acho que ele vá na Copa do Brasil, vai o André, e no Brasileirão vai o Rossi. Não acho. Eu acho que ele vai manter o Rossi a todo instante.
Se o Rossi não puder jogar aí é uma outra questão, mas eu acho que o André ele precisa estar muito preparado, porque quando surgir a oportunidade, caso ela apareça, ele vai ter que mostrar trabalho. Até porque a gente viu quando o Matheus Cunha teve oportunidade, acho que debaixo do gol tinha ali um ou outro questionamento, mas com a bola no pé a gente sabia que o Matheus Cunha também foi muito importante quando teve as oportunidades. Verdade, Bigode, bem Então, lembrado. assim, eu acho que eu vi ali nas imagens... né? São bons números também, né? São bons números, acima de 70%. Acertou mais e que assim, vamos ser sinceros, 70% no Gil Vicente é completamente diferente de 80% Quando o cara no recebe, já Flamengo. tem 15 em cima dele, é diferente do Flamengo, que o pessoal espera lá atrás. Exatamente. Agora, Bigode, se a gente for fazer um recorte, se olhar pra trás, o Neneca saiu do Flamengo, foi pra Portugal, pro Chaves, se eu não me engano. Isso. Voltou muito bem e arrebentou no Corinthians. O Elton, quando saiu, foi pro União de Leiria, que é um time pequeno também em Portugal, e depois arrebentou e foi pro Porto. O Arthur Cabral, se eu não me engano, quando saiu, foi pro time menor, depois foi pro Benfica. Arthur Cabral ou Rafael? Rafael Cabral. Não, Arthur do Cruzeiro. É Rafael. Não, Arthur. Das antigas, já. Tá lá atrás. Lá atrás, é. O Peçanha, da base do Flamengo, foi pro time pequeno, depois foi pro Marítimo de Portugal, um goleiro de 1,78 m. O PC é pequenininho. Agora, tecnicamente, o melhor que eu já vi é 10 anos titular do acabei de falar da Ilha da Madeira, do Marítimo de Portugal. Hoje trabalha lá, casado com uma portuguesa, o filhinho dele, fofo, falando. Encontrei com ele lá em Portugal, o molequinho falando português de Portugal. Falei, rapaz, tô pé da favela, rapaz. Qual foi, não? Ele, pois. Isso foi que época, cara? Isso que época? Ele parou agora, já com. Ele é 80, igual o da minha Fernandão. idade. O Peçanha parou uns 3 anos. Acho que ele parou na Romênia. Ele foi comprado foi pro time da Romênia. Steaua Bucareste? Steaua Bucareste. Pô, maneiro. Da Romênia. Eu não conhecia. Bigode, você acha que o Júlio César é rápido? É. Sim. Só que o Júlio tem 1,85 m. O Peçanha é mais. Só que é menor, então, obviamente. Agora sim. E outra coisa, muito bom com o pé. É mesmo. Lugar de ponta esquerda fácil. Fácil. Que maneiro, cara. Bizarro. O Luciano, ídolo do GBA, do Germinal Biscotti da Bélgica, onde o Léo Moura jogou no início da carreira. O 1,76 m também, fortinho, ídolo lá, joga muito bem com o pé. Tem uns caras que jogam nessa periferia da Europa, nessa Europa periférica, que a gente não fica sabendo, mas que assim, fizeram carreira lá e estão lá, todos morando por lá. Então, eu trouxe esse paralelo. Maneiro mesmo. Porque o André é mais ou menos esse caminho, Nando. Botafogo, sai, Gil Vicente. Não acho que venha no escuro, é legal. Não, acho que tem números, tem a observação do Thiago Heller, que é um excelente preparador de goleiros, e eu acho que é autoridade máxima para contratar, né? Na hora de dar o aval, sim, tem que ser dele. Ele tem que ter uma influência. E assim, 1,89 m, 1,95 m, 26 ou 24, não me lembro. 24 anos, Rossi já deve ter lá para os seus 30, né? Essa é a parada. Tu chegou no ponto que eu tava... Qual o nome desse ponto? 30 anos. Tá. Por quê? Porque eu achava que o Rossi fosse um pouco mais velho. Mas... Calata tá meio variada. Morou muito tempo perto da praia. Como diz o Vini, parece que pegou fogo e apagaram na paulada. Sacanagem. O Rossi é bonito. A Marizinha acabou com ele. Também tem um cabelo pra caramba. Só tem só sobra isso aqui, ó. Eu vou fazer uma trança na sobrancelha. Playmobil, aquele boneco. Cabeça igual do Playmobil. Não, o cara é grande. Olha lá ele. Mas com relação à idade, por quê? Porque quando a gente escuta o Andrew falar, o Andrew falar, ele diz: o projeto me agradou muito. Além de vir para o Flamengo, meu pai e minha mãe eram flamenguistas, ele contou toda uma história familiar que tem a ver com o Flamengo, né, dos seus pais que já não estão mais entre nós. E aí ele fala de um projeto que lhe foi apresentado. Ele sai de um time no qual ele ia brigar por posição, ele ia jogar para ser reserva no Flamengo. E a gente sabe, Getúlio sabe disso melhor que eu. Sobre ser reserva no Flamengo? Nossa Senhora! Tô lançando um livro em 17 idiomas. Andrew, se você quiser pegar algumas informações com o GV, é só chamar. Só não encosta na mão dele, só não aperta a mão dele, já porque dá problema. Já era. Nossa Senhora. Até o Léo Jardim falhou no passado. É verdade. A parada é com relação ao projeto que foi apresentado. Por quê? O Amendola foi bem. Porque para ele jogar, vai demorar, se é que vai acontecer a oportunidade, e o Rossi é um cara de 30 anos, o goleiro pode jogar até 45, olha o Fábio aí com 46, a completar com um contrato até 47. O projeto deve ser muito bom, deve ser muito interessante, por quê? Porque o menino que, com uma projeção bem interessante na Europa, jogando num time de Portugal e que costuma fazer os jogadores para vender, e a gente sabe como é que funciona isso lá na Europa, os times menores, principalmente Portugal, com os jogadores brasileiros,
faz o cara aqui e vende. O GV deu vários exemplos aqui de grandes goleiros. Então, deve ser muito interessante para ele. Por quê? Porque vai ser muito difícil esse menino jogar no Flamengo. E assim, GV, além de tudo isso, tem o custo, né? O Flamengo não teve custo para trazer o André. Foi zero? Porque seria zero, ele só viria no meio do ano. Mas o Flamengo pagou 1,5 milhão de euros para ele vir agora. Então, assim, é um cara que chega, você vai ter que arcar com luva, com salário, mas você não tem que pagar nada, assim, no contexto geral, né? Pois bem, pessoal, tem mais um vídeo, né? O Flamengo que está já treinando o time principal para voltar a campo o quanto antes, tá? Eu acredito que nesse jogo contra o time do Vasco não vai ter os titulares do time do Flamengo, mas em breve o Flamengo já vai voltar aí com seu elenco principal para as competições, né? Lembrando que o Flamengo vai ter aí alguns torneios, algumas copas para disputar aí de um jogo único. Então, o Flamengo já precisa estar se preparando. Lógico, o Flamengo, devido ao Intercontinental, precisou passar mais tempo, né, do que os demais jogadores, ou do que os demais times, mas agora o Flamengo já pode voltar aí a campo em breve. Mas e aí, o que é que vocês aguardam desse time do Flamengo? Qual a sua opinião? O que é que vocês esperam do Mengão para os próximos jogos? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Também comenta aqui embaixo o que é que vocês esperam aí para esse Campeonato Carioca. Vocês acham que o Flamengo ainda tem chance de ser campeão do Campeonato Carioca? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!